Bom dia, pessoal. Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei qual horário que vocês vão estar me assistindo, tá? Então, assim, hoje a gente vai começar a dar continuidade às nossas aulas, certo? E eu peço que vocês acompanhem, gente, que é extremamente importante. Vocês façam as atividades, vocês continuem aí na rotina de estudo de vocês, tá bom? Eu sei que nesse momento nós estamos vivenciando tempos difíceis, certo? Mas a minha torcida é que vocês estejam bem, que os familiares de vocês estejam bem, tá? E que isso tudo passe logo, para que a gente possa voltar à nossa rotina normal. Enquanto nós não voltamos, nós não podemos ficar parados, tá? Então, nós vamos hoje falar sobre a independência das 13 colônias, certo? Que foi o conteúdo onde nós paramos na nossa última aula, certo, pessoal? Esse processo de independência das 13 colônias, ela vai culminar justamente no surgimento dos Estados Unidos, tá? Então, a gente vai começar falando o que eram essas 13 colônias, as características dela, tá bom, gente? Então, assim, as 13 colônias, elas eram compostas das colônias do norte e das colônias do sul. Essas colônias, pessoal, elas se diferenciavam no que diz respeito às características econômicas, tá bom? As colônias do norte, por exemplo, elas eram mais industrializadas, elas tinham como principal atividade econômica a agricultura de pequeno porte, eles desenvolviam o comércio e eles também desenvolviam a pecuária. As do sul, por sua vez, elas eram mais rurais, galera. Então, as colônias do sul, eles se limitavam apenas à questão da produção agrícola. E nós tínhamos aí os principais produtos agrícolas que eram cultivados nessa região, que era justamente o algodão, né, o tabaco e o anil. Mas essas características, elas vão se limitar aí até por meados do século XVIII, quando, de fato, as 13 colônias, elas passam por um processo de movimentos em busca da independência, certo? E aí elas vão atingir essa independência e aí vai surgir os Estados Unidos, que hoje é tido como uma potência mundial, certo? Então, vamos iniciar agora falando sobre a questão de como nós chegamos a esse processo de independência, a esse surgimento dos Estados Unidos. Inicialmente, pessoal, esse processo de busca, de luta pela independência das 13 colônias se deu em razão da Guerra dos 7 Anos. O próprio nome em si já nos sugere do que se trata, né, da questão da durabilidade. Foi uma guerra, obviamente, essa guerra ela teve a duração aí de 7 anos, certo? E os envolvidos nessa guerra eram justamente os franceses e os ingleses, tá? E quem vai sair vitorioso? Os vitoriosos foram justamente os ingleses, certo? Os franceses, eles vão acabar sendo derrotados aí nessa guerra, tá? Mas muito embora eles fossem derrotados, os ingleses, muito embora eles conseguissem aí sair vitoriosos desse conflito, eles tiveram sua economia fragilizada, tanto os ingleses como os franceses, justamente por conta da duração desse conflito, certo? Foram 7 anos de conflito, né? Eles tiveram muitas percas sociais e econômicas, tá? E aí os ingleses, em virtude da sua vitória, eles conseguiram a conquista, o domínio de territórios do Canadá, tá bom, gente? E de domínios também de territórios do Vale do Ório, tá bom? Então, eles acabaram aí conquistando esses 2 territórios em virtude da Guerra dos 7 Anos. Então, veja bem, a Guerra dos 7 Anos foi um dos primeiros fatores que deram início a esse processo de independência das 13 colônias, tá? Depois, nós vamos ter outros fatores, outras causas que também vão motivar essa guerra aí, tá? Que as principais, elas estão listadas aqui no nosso quadro, certo? Então, a gente vai ter a influência do iluminismo, nós vamos ter os atos de proclamação, certo? Nós vamos ter a experiência bélica e nós vamos ter também o aumento da opressão, tá? Então, isso aqui foram as principais guerras, os principais fatores aí que vão nortear essa questão da independência, tá? E aí, o que foi essa influência do iluminismo? Nós vimos nas nossas aulas que o iluminismo, ele tinha como característica a busca pelo quê, galera?
pela liberdade, pela igualdade e pela fraternidade, não é isso? Tá? Então, um desses princípios estava aqui, né, dentro desse movimento, que era justamente a questão da liberdade, meus amores. Eles estavam buscando a liberdade das 13 colônias. Então, era um dos fatores que motivava e que era reflexo justamente do iluminismo, tá? Então, ele pregava a questão da liberdade e a resistência aos conflitos para, de fato, eles conseguirem chegar aí à tão sonhada independência, tá? O outro fator, como eu mencionei para vocês, né, foram os atos de proclamação, que foi justamente quando o imperador George II, ele proibiu a ocupação do Vale do Orion pelos ingleses ou qualquer outra pessoa, certo? As únicas pessoas que eles permitiram a permanência no vale foram justamente os povos indígenas que já habitavam na região. Então, ele proibiu a ocupação do vale e deixou naquele vale apenas os indígenas que já residiam na referida região, tá bom? E aí nós temos a questão da experiência bélica. Essa experiência bélica, galera, eles adquiriram em virtude da Guerra dos 7 Anos, certo? Por que em virtude da guerra? Porque anteriormente eles não tinham nenhum preparo para conflito. Então, digamos que essa Guerra dos 7 Anos foi uma oficina, foi um meio de auxílio, de preparo, para que eles pudessem desenvolver estratégias de guerras, para que eles pudessem desenvolver instrumentos, né? Armas que poderiam estar sendo utilizadas nesse conflito. Então, essa experiência com a Guerra dos 7 Anos possibilitou a eles justamente um conhecimento maior no que diz respeito a como se comportar mediante conflitos e a como utilizar algumas armas, certo? Outro fator foi a questão do aumento da opressão, que foi quando o rei ele aumentou os impostos. A sociedade, nesse período, já pagava uma alta carga tributária e ele aumentou ainda mais esses impostos devidos e pagos pela população, tá? E aí, claro, que todos esses fatores aqui mencionados, eles vão desagradar a população. Essa população, ela vai se revoltar e a principal revolta, né, alegada pela população vai ser justamente a proibição da ocupação do Vale do Orion, certo? E a determinação dessas novas leis aqui, tá? Que era a lei do açúcar, a lei do selo, os atos, tá? A lei do chá e as leis intoleráveis, tá? Vamos ver agora do que se trata cada uma aqui dessas leis. Vamos começar pela lei do açúcar. A lei do açúcar foi o seguinte: eles aumentaram o preço do açúcar, mas somente daqueles açúcares que não fossem produzidos nas Antilhas Inglesas. E aí, meus amores, isso acabou prejudicando os produtores de rum, porque os produtores de rum, que o rum é uma bebida, tá, gente? Os produtores de rum, eles se utilizavam do melaço do açúcar na sua produção. Então, essa taxação, esse aumento nessa taxação, prejudicou os produtores aqui de rum, certo? O que foi essa lei do selo? Naquela época, assim como hoje, né? Eles utilizavam os selos nos documentos, nos jornais, em revistas. Só que esses selos, eles não eram cobrados. E agora, com essa lei do selo, eles passaram a cobrar da população, tá? Outra questão foi a questão dos atos, que foi justamente a taxação sobre vários produtos que até então não eram taxados. E entre esses produtos eu menciono o papel, eu menciono aí a questão da borracha, certo? Entre outros produtos que também foram taxados e que isso aumentou a insatisfação da população no período, tá? E aí a gente tem a questão do chá, que também foi um outro produto taxado nessa época, certo? Essa lei do chá, gente, foi justamente o monopólio apenas a uma região. Que região seria essa, tia? As Índias Orientais. Eles determinaram que apenas as Índias Orientais poderiam comercializar o chá.
Então, eles deram às Índias o monopólio desse produto, tá bom? E aí, por fim, a gente tem a questão das leis dos intoleráveis. O que seriam essas leis aí dos intoleráveis? Foi justamente, né, quando eles pediram apoio da população para que as tropas inglesas permanecessem ocupando aí as 13 colônias, certo? Então, todos esses fatores aqui mencionados, né, a questão das causas e a questão das leis, gente, elas impulsionaram mais ainda esse movimento que vai culminar na independência, né, das 13 colônias e vai culminar no surgimento aí dos Estados Unidos, tá? Nós temos aí a reação dos colonos, certo? Como os colonos reagiram a tudo isso aqui que eu já mencionei para vocês, certo? Qual foi a reação dos colonos diante disso aqui, certo? Pessoal, obviamente eles não ficaram satisfeitos, né? Isso é um fato, né? A gente sabe que todas essas determinações não iam trazer a eles nenhum benefício, muito pelo contrário, né? Então, eles estavam super insatisfeitos, certo? E isso levou, na verdade, essa insatisfação, ela se deu justamente pela proibição da ocupação do vale e também pelas leis, por essas leis aqui que foram criadas. Porque essas leis, elas foram criadas sem a participação da população. A população não foi convidada a vir, né, participar desse processo de elaboração dessas leis. Então, nesse momento aqui, de reação dos colonos, eles buscavam o quê? Buscavam poder ocupar o Vale do Ório e também ter uma participação maior no que diz respeito às questões políticas e as questões de criação, elaboração, enfim, recolhimento de impostos, tá? Então, eles queriam uma participação nas decisões políticas que acometiam a sociedade da época, tá bom? E aí, um outro fator foi justamente esse congresso da Filadélfia, tá? Que esse congresso aqui, ele vai ser dividido em dois, certo? Nós temos o primeiro congresso e o segundo congresso. Ambos, eles vão se defender questões divergentes, né? O primeiro congresso, ele vai defender o boicote dos produtos ingleses, ou seja, esse congresso aqui, ele vai ser contra os produtos ingleses, a comercialização dos produtos ingleses, certo? E o segundo congresso, ele rompe a relação com a metrópole. E a partir do momento que ele rompe essa relação com a metrópole, nós vamos ter aí a independência das 13 colônias. E aí, declarou a independência das 13 colônias, o que vai surgir? Hein, pessoal? O que vai surgir? Vai surgir justamente os Estados Unidos, gente. Aí os Estados Unidos surge, né, a nossa potência aí, e nós temos como data aí de surgimento 4 de julho de 1776, meus amores, tá? Essa daqui vai ser justamente a data de surgimento dos Estados Unidos. Mas veja bem, os Estados Unidos surgiu, a gente precisa organizar politicamente essa região, né? Nós vamos ter que elaborar uma Constituição, nós vamos ter que determinar agora como é que vai ser a modalidade política, certo? Quem vai governar os Estados Unidos, quem vai ser o primeiro presidente dos Estados Unidos, enfim. Inicialmente, né, com esse surgimento aqui dos Estados Unidos, quem vai ficar à frente, né, na questão de governar, né, ser os representantes do povo, vai ser o Congresso. O Congresso, ele vai ficar à frente disso, até que seja elaborada a Constituição, e a partir do momento que for elaborada essa Constituição, nós vamos ter a escolha de um presidente, e a gente vai ter aí algumas modificações no que diz respeito à estrutura, tá, dos Estados Unidos, no que diz respeito à formação, ao comportamento, à legislação, enfim, tá? Pausa bem agora. Como nós não me precisava, né, falar essa parte como nós estávamos, é só continuar, né, porque tu vai juntar tudo. Eu não sou habituada a gravar videoaula. Espero que nas próximas eu vá me acostumando. Vamos lá. Pessoal, então, nós estamos aqui abordando justamente... Eu não consigo recomeçar de onde eu parei, depois tu corta, tá bom?
nós estávamos justamente abordando a questão da independência, das 13 colônias, enfim. E nós falamos sobre o processo de independência, né? Tornaram-se independentes, surgiu os Estados Unidos, né? Veio a Constituição, veio a questão da forma política, quem é que vai governar, como é que vai ser esse governo, o que é que essa Constituição vai determinar, enfim, certo? Então, essa independência aconteceu justamente em 4 de julho de 1776, né? E ela foi redigida, gente, por Thomas Jefferson, tá bom? Galera, depois dessa independência, as coisas não amenizaram, certo? Nós vimos que ocorreram aí esses conflitos, tá? Durante a questão das 13 colônias, na vivência, na permanência, na existência aí das 13 colônias, tá? E aí, depois dessa independência, depois do surgimento dos Estados Unidos, a gente vai ver aí a Guerra da Independência, que essa guerra, ela aconteceu logo após a criação dos Estados Unidos, tá? E essa guerra, ela vai ter aí 2 líderes, porque nós vamos ter 2 partidos nessa guerra, tá bom? E aí nós temos George Washington, que foi um dos líderes, e nós vamos ter Benjamin Franklin, que também vai ser um outro líder aí. Galera, ambos esses líderes, eles tinham aí opiniões divergentes com relação aos Estados Unidos, né? Mas, de fato, quem vai se tornar o primeiro presidente dos Estados Unidos vai ser George Washington. Inicialmente, como eu já havia falado para vocês, né, os Estados Unidos, após essa proclamação, após essa independência, após a criação, a gente vai ver que vem a existência, o surgimento desse primeiro presidente, e aí quem vai assumir lá a cadeirinha, né, de pessoa mais importante vai ser justamente George Washington, tá bom? Mas voltando para a questão da Guerra da Independência, o que foi essa guerra? Quem estava envolvido nessa guerra? Enfim, né? Como eu falei para vocês, nós tínhamos esses líderes, certo? E quem era que estava na guerra? Porque nós sabemos que a maioria das guerras, né, tem as tropas, as pessoas, né? Os líderes por si só, eles não saem aí guerreando entre si, né, galera? Então, o que acontece? Os líderes vão ser justamente os ingleses, certo? E os franceses. Os franceses, eles ainda estavam com aquela mágoazinha devido à derrota da Guerra dos 7 Anos, tá? Então, eles propuseram aqui, né, motivaram justamente essa guerra, esse grande conflito que foi a Guerra da Independência, tá? Quem vai sair vitorioso desse conflito? Pessoal, dessa vez os ingleses não tiveram sucesso. Dessa vez, quem vai conseguir realmente sair vitorioso desse conflito vai ser justamente os franceses, certo? E os espanhóis que também participaram aí deste conflito. E aí essa guerra ela vai ser notificada, ela vai ser assinada, né? E vai ser acordada quem foi que saiu vitorioso, de fato, fazer o registro justamente no Tratado de Paris. Esse tratado aqui, ele vai ser o ponto final desse grande conflito, tá? E ele vai marcar aí quem de fato qual foi dos partidos, qual aí que vai vencer esse conflito, que, como eu falei para vocês, foram justamente os revoltosos, que eram os franceses, né, que não engoliram a confusão lá da Guerra dos 7 Anos, certo? E os espanhóis, tá? E aí, depois desse grande conflito, veio a questão da Constituição, que foi a primeira Constituição, né, após o surgimento dos Estados Unidos da América, tá? Que foi a Constituição de 1787. Essa Constituição, gente, ela trouxe algumas modificações no que diz respeito ao comportamento da sociedade, mas ela manteve algumas regras que já existiam, como a questão da escravidão. Essa Constituição, ela defendia a permanência, certo? Essa Constituição, ela não foi tão abrangente no que diz respeito a garantir os direitos da sociedade, das camadas mais pobres, das camadas marginalizadas da população. Por quê? Porque ela restringiu o voto das mulheres, restringiu o voto das crianças, restringiu o voto de estrangeiros, né? E restringiu também, gente, o voto dos escravos. Então, toda essa galera aí não poderia participar do processo eletivo, do processo político, tá bom? E aí, como eu falei para vocês, após a Constituição, nós tivemos a escolha do primeiro presidente, já mencionado aqui também, que foi justamente George Washington, tá? E aí, pessoal, eu encerro a nossa aula de hoje pedindo que vocês façam uma leitura
do texto que tem aprofundado aí no livro de vocês, certo? E que vocês também façam uma leitura desse texto aqui, tá? Interdisciplinado que está aí no livro de vocês. Após a leitura, após terem assistido a nossa aula e após terem anotado esses tópicos aqui no caderno de vocês, que são de extrema importância para facilitar, né, o estudo, certo? Para ajudar na compreensão de vocês. Então, após todo esse processo, eu peço que vocês respondam, galera, as questões que estão aí na página 53, página 54, página 55 e página 56. Vocês podem fazer naquele mesmo processo que a gente já fazia aqui na nossa sala, né? Que a gente já tem o costume. Gabaritem aquelas questões de marcar no próprio livro de vocês e as demais que forem de responder, não há necessidade de vocês transcreverem a questão no caderno. Vocês podem simplesmente colocar as respostas, tá? Coloca lá no caderno, na página, né? O título, tudo direitinho, e aí vocês coloquem a resposta. Galerinha, eu encerro, tá? Até a nossa próxima aula. Eu desejo que vocês fiquem bem. Estou com muita saudade de vocês, tá? E um beijo, tá, gente?